Saudações esmeraldinas, preocupantes saudações hoje, né? Hoje é um vídeo que até eu estou muito confuso em fazer, mas prefiro fazer esse vídeo agora à noite ainda, no calor do que foi o jogo e depois de ter lido algumas mensagens no Twitter, conversado com alguns amigos, visto até a opinião de alguns torcedores de clubes rivais sobre o enigma que é o Goiás nesse momento. Por que o enigma? Nós vamos falar nesse vídeo aqui, mais um vídeo do canal Verde 33. Eu sou Helder Dias e você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui, já sabe disso, né? Quem vem sempre. E agradeço muito a presença por aqui, a participação, os comentários que eu peço, principalmente nesse vídeo de hoje, para que você deixe. Depois do que a gente falar aqui, eu quero saber se você concorda, discorda, se você também coloca uma luz em cima do que está acontecendo com o Goiás Esporte Clube neste momento, que me preocupa muito mais uma questão enigmática mesmo do que está acontecendo, do que a pontuação em si, do que a posição no campeonato. Vou explicar por quê, mas antes eu peço para você já deixar o seu like, seu dislike nesse vídeo. Você que está vindo aqui pela primeira vez, é torcedor de outro clube ou é do Goiás mesmo, seja sempre muito bem-vindo. Aqui é o Verde 33, um canal onde a gente fala muito sobre o Goiás, também fala de futebol e também um pouco sobre a vida do mundo aí de vez em quando, no que diz respeito também a esse mundo do esporte, ok? Enfim, olha, eu vi o jogo hoje assim, quase querendo não ver, porque é difícil aceitar ver um time tão entregue em campo como foi o Goiás. Primeiro, vamos dar o mérito pro rival. O Bragantino, assim como aconteceu contra o Flamengo, ele entrou sufocando o Goiás. O Goiás não teve chance de reagir, assim como o Flamengo não teve. Foi sufocado e o que a gente esperava é que aquele momento de pressão intensa passasse logo e passasse sem maiores prejuízos. Não deu. Não deu, saiu o gol do Eduardo Sacha, logo, né? A lei do ex apareceu. Eduardo Sacha, que jogou aqui no Goiás de 2012 e 2013. Naquele time que tinha o Ricardo Goulart, ele veio junto até, né? Depois veio o Walter, Egídio, foi campeão da Série B, subiu com o Goiás, depois foi se destacar um pouco, ainda que discretamente, no campeonato de 2013. Mas enfim, jogando muito bola hoje, inclusive. Mas, e depois o Bragantino meio que, depois de fazer o gol, continuou fazendo alguma pressão, teve chance de ampliar o placar, e a partir da metade ali, dos 20 minutos, o Goiás meio que reagiu no sentido de dividir o campo, pelo menos chegar no campo adversário. Foi o melhor momento do Goiás na partida ali, depois dessa pressão inicial. Se é que pode dizer que teve o melhor momento do Goiás no jogo, né? Nesse ali entre os 20, 25 minutos, 30 minutos, esse pedaço aí, até dos 20 aos 35 talvez, foi quando o Guilherme principalmente produziu alguma coisa. Mas assim, no mais, foi complicado de ver esse jogo. O segundo tempo, quando já estava 2-0, se esperava uma reação do Goiás, um novo comportamento, e o time estava entregue. E é difícil não fazer a comparação, por exemplo, com o time do Emerson Ávila, que jogou fora com o Santos, com o São Paulo, com o Inter e com o Bahia, principalmente esses 3 jogos. Eu não digo nem em relação ao adversário, a qualidade do adversário, mas a postura em campo, o jeito de jogar, a troca de passes, a opção que um jogador dava para o outro, ele olhava para cá, tinha um passando aqui, o outro ali, poderia ter até, essa bola circulava muito facilmente. É lógico que é transição de treinador, eles estão se adequando a um novo esquema tático e isso tem sua turbulência. Então, a minha esperança é que esse momento de um jogo horrível como foi o de hoje, como tem sido
há algum tempo. E o jogo do Vasco também, apesar da vitória, foi um jogo terrível de assistir. O Goiás não merecia ganhar aquele jogo, como eu falei no vídeo 2 vídeos atrás, mas ganhou, porque futebol é assim mesmo, você mete uma bola lá dentro, gol. E o Cruzeiro ganhou desse jeito. O Cruzeiro ganhou do São Paulo sem dar um chute dentro do gol. Quem fez o gol foi o Rafinha, no começo da partida ainda, gol contra, e depois o Cruzeiro não acertou o rumo do gol. Deu chutes, mas fora. O Goiás, precisando buscar o resultado, também não deu nem um chute no gol. Mais do que isso, o Goiás não conseguiu fazer com que a bola ultrapassasse a linha sendo chutada, a linha de fundo. Foi só uma cabeçada do Lucas Halter e mais 3 chutes bloqueados durante a partida inteira em direção ao gol. Essas foram as finalizações, por assim dizer, do Goiás, as tentativas de finalização. 3 chutes bloqueados e uma bola cruzada de escanteio, cabeceada para fora pelo Lucas Halter, que aliás fez uma péssima partida. O Bragantino, só de chute dentro do gol, deu 6 chutes, 4 defesas do Tadeu e 2 gols. Então, só de chute dentro do gol, foram 20 finalizações do Bragantino. Das 20, grande parte no primeiro tempo e 6 dentro do gol. Então, aí a gente vê a disparidade que foi. Vocês vão ver aqui, eu sempre coloco aqui uma estatística do portal SofaScore, e você vê a intensidade de acordo com o tamanho da barra, minuto a minuto, tá? Então você vai olhar esse mapinha e vai ver como o Bragantino dominou o jogo no começo da partida. E depois, como o jogo ficou apático na sequência, porque nem o Bragantino se dispôs tanto e nem o Goiás também fez muita questão. E aí fica a minha dúvida e a gente fica confuso, porque, peraí, o Goiás está se poupando para jogar pela Sul-Americana, viu que não ia dar mesmo e não ia conseguir nada no jogo. No segundo tempo já se poupou porque vai jogar na Colômbia. Tem outro jogo depois contra o Curitiba na outra segunda-feira. Mas, enfim, é difícil, é muito complicado entender o que aconteceu na partida de hoje. O que eu sei é que esse elenco, o mesmo elenco, foi o que jogou muito bem, apesar de perder. Jogou assim contra o São Paulo. E eu coloco isso porque eu sei que esses jogadores podem produzir mais. São limitados. O banco de reserva, então, é limitadíssimo. Mas eu já disse aqui, o 11 que começa jogando do Goiás, ele disputa, quando está jogando bem, ele disputa, quando se coloca de determinada forma, ele pelo menos disputava, né? Como disputou contra o São Paulo, como disputou contra o Botafogo. Nós ganhamos do Botafogo. O Goiás é um dos 2 times que ganharam dessa máquina de fazer futebol aí que o Luiz Castro está colocando em campo, que ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. Só o Goiás e o Atlético Paranaense fizeram isso. O Goiás ganhou de virada do Botafogo, com esse time que está aí. Lógico, futebol acontece tudo, tem zebra, tem lá. Mas eu quero acreditar que o Goiás ainda que seja o que eu estou pensando, né? Que é uma fase de transição para o novo modelo tático, técnico que o Armando Evangelista vai implementar. E outra, não tem culpa nenhuma dele hoje, acho que todo mundo concorda com isso. E outra, a gente sabe que ele está vendo que o elenco é fraco. O elenco, por mais que ele vá melhorar, a gente já falava, o elenco é limitado, vai precisar melhorar e vai ter que melhorar. Os outros times que estão aí na disputa para sair do rebaixamento, para não cair na zona de rebaixamento, vão agora se reforçar na janela agora do meio do ano. Então, o Curitiba vai ter uma sacudida boa por agora, para tentar dar um gás ali, para tentar escapar, porque realmente a situação do Curitiba, eles não ganham um jogo desde março, né? Desde meses atrás, né? E vai pegar o Goiás segunda-feira. Espero que continue sem ganhar e que continue perdendo. Mas eles vão ter uma sacudida. O Cuiabá é um time também que
tem isso, tá fora da zona, vai jogar com o Vasco, pode abrir mais uma distância, pode jogar o Vasco mais para baixo ainda, mas o Vasco também vai jogar sem pressão da torcida, pode encostar no Goiás. Tem o América Mineiro que para mim não é pior que nenhum desses times que estão no Z4, e não é pior que o Cuiabá, não é pior talvez que nem que o Santos, mas está lá embaixo. Então esse bolo aí tá muito difícil de tirar uma conclusão. O que eu sei hoje é que dos 20 times da Série A hoje, eu estou dizendo hoje, o Goiás é o que tem pior rendimento, é o pior desempenho técnico, e isso ficou provado no jogo contra o Vasco. O Goiás foi inferior, ganhou de 1-0, mas o time foi abaixo. Hoje, contra o Bragantino, a gente viu que estava um time entregue. Então, é difícil fazer uma análise depois do jogo hoje, porque, como eu disse, é uma coisa confusa, né? Você não sabe em que se basear. Precisa contratar? Precisa. Mas esses jogadores, o Morelli, o Zé Ricardo, o Lucas Alter, partido horrível, o Maguinho, esse povo que estava jogando bem, e agora? O que aconteceu? Né? Matheus Peixoto, que vinha até razoável, né? Fez um jogo bom com o São Paulo, e, por exemplo. Mas eu quero dizer, para terminar, uma coisa que está clara hoje para todo mundo. O Goiás hoje não tem uma defesa confiável de forma alguma, não tem meio de campo que cria e não tem ataque. Não consegue finalizar. As 4 finalizações do Goiás de hoje, 3 bloqueadas e uma de cabeça para fora, o cabeçado para fora foi do Lucas Alter, e as outras 3 de jogadores do meio de campo, né? Do Guilherme, do rapaz que entrou lá, o Mateuzinho, e salvo engano, do Dodô, que entrou também. Olha, então não tem ataque, não tem meio que cria. Então um time de futebol basicamente é simples. Ele tem que se defender bem, ele tem que ter um meio de campo que crie, né, que cria o máximo de oportunidades possível, e um setor ofensivo que conclua bem essas chances que são criadas. Essa criatividade do meio de campo precisa chegar ao ataque, e o ataque concluir bem para o gol. Então precisa ter a eficácia do ataque, a criatividade no meio e a proteção da zaga. E nada disso está acontecendo com o Goiás. 2-0 ficou muito barato, porque foram 2 bolas na trave e 2 grandes chances perdidas pelo Bragantino. Então, quem pensou que ia ser 2 vira 4 termina, em termos estava certo. É porque o Bragantino tirou o pé, porque senão seria assim. E fica a preocupação, fica um sentimento confuso. Hoje, a palavra para mim, na minha cabeça hoje, é confusão. O Goiás hoje é um time que uma incógnita. Porque está de novo treinador, tem que ver como é que isso tudo vai ser assimilado, e o desempenho está muito abaixo até do que a gente pudesse pensar, né, do que foi hoje. Tem uma semana até o jogo contra o Curitiba. O jogo contra o Santa Fé lá na Colômbia, olha, se um time desse do jeito que está, não dá para chegar longe na Sul-Americana, né? Mas vai ter que cumprir, tomara que ganhe, tomara que passe para outra fase, que deu uma zebra lá, não sei lá onde, lá o Goiás consiga empatar, e enfim, eu espero sim que o Goiás siga na Sul-Americana, mas ter esse elenco com 2 campeonatos, se quer ficar na Série A, fica mais complicado, né? Vamos ver o que vai rolar, e olha, sinceramente é um jogo para esquecer, e acho que o próprio Armando Evangelista concorda com isso. Deixa aí sua opinião, quero ver o que você achou desse jogo, e enfim, acrescente aí o que eu não comentei, o que você viu, né? Curta esse vídeo se você gostou, se não gostou, também deixa o seu dislike aí, interaja de alguma forma, e se não for inscrito, se inscreva no canal, dá uma moralzinha pra gente aí, ok? Um abraço, boa semana.